Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês já me conhecem, eu sou a professora Leslie Atadia Gali, professora conteudista da disciplina de Estratégia Organizacional e Marketing, que está com vocês durante esse bimestre. Nessa aula de revisão, o objetivo é que a gente consiga, então, passar pelos principais pontos importantes daquilo que foi trabalhado com vocês durante não só as videoaulas que vocês devem ter assistido, mas também com relação a todo o material didático que foi disponibilizado para vocês. Muito importante, já vou falar agora logo no início aí dessa aula de revisão, porque vocês certamente vão consultá-la, né, para estudar para a prova, que é muito importante que vocês leiam os textos base e também os textos de apoio para que vocês façam a prova, tá bom, pessoal? Isso vai fazer toda a diferença no desempenho de vocês em relação à questão da prova, tá bom? Muito bem, vamos lá então, vamos seguir com a nossa revisão, tá? Para que a gente faça a revisão, eu dividi também justamente pela carga teórica que tem nessa disciplina, né? O vídeo em duas partes, tá? Essa primeira parte é a parte relacionada à estratégia empresarial de uma forma geral. E depois nós vamos ter um outro vídeo que está relacionado à parte de marketing. Os dois temas são muito bacanas. Eu sou suspeita porque eu sou da área, né? Mas, de qualquer forma, os dois temas são muito bacanas e muito importantes para você que é engenheiro de produção, para você que está se preparando, né, para entrar no mercado de trabalho, numa profissão que é realmente extremamente disputada no mercado, né? E também para você que deseja, né, ocupar cargos de gestão como engenheiro de produção, essa disciplina, né, de estratégia de marketing, ela vai te dar um suporte assim muito bacana para você que almeja, né, cargos gerenciais, tá bom? Então, é bacana que você tenha aí uma boa formação em relação aos conceitos que nós vamos trabalhar aqui, não só, né, para você passar no curso, né, na disciplina, mas também para sua vida profissional, tá bom? Muito bem. Como que tá essa agenda nossa aqui para a gente cumprir na nossa primeira etapa aqui da revisão, tá? Então, a gente vai trabalhar alguns conceitos básicos de planejamento, de estratégia, para que vocês entendam, né? Relembrar aí aquilo que foi trabalhado ao longo, né, de todo o bimestre. Nós vamos falar das etapas do processo de planejamento estratégico. Vamos falar do diagnóstico estratégico e de algumas ferramentas que são utilizadas para que esse diagnóstico ele saia com consistência. E finalmente a gente vai falar sobre o plano estratégico mesmo, tá bom? Muito bem, para que a gente então possa cobrir, né, todas essas etapas, a gente então vai começar falando então desses conceitos básicos, tá? Falar sobre a parte, né, assim, de planejamento, pessoal, de estratégia, entrar assim num ambiente assim muito denso, dentro da área de gestão, do qual esses conhecimentos pertencem. A área de estratégia, né, dentro da área de administração, é uma das áreas mais densas que nós temos, tá? E o conceito de planejamento, ele é um conceito assim, embora exista muita divergência, né, entre os autores a respeito de fechar esse conceito, nós podemos dizer que o conceito de planejamento, ele é um conceito, então, bastante abrangente e complexo, né? Ele engloba
uma série de atividades interdependentes, porque na hora que nós estamos fazendo o planejamento estratégico, nós temos muitas atividades que tem que estar acontecendo para que essas informações necessárias ao planejamento elas sejam produzidas, certo? E nós temos também, né, a questão então da finalidade principal do planejamento, que é realmente fazer com que a organização, né, ela crie, né, uma sistemática de passos que faça com que a organização consiga alcançar os seus objetivos e as suas metas, que contribuam para que a organização, né, mantenha ou para que a organização ela crie as suas vantagens competitivas. Então, de uma maneira geral, essa é a finalidade do planejamento estratégico, uma das ferramentas de maior importância dentro, né, da administração estratégica, tá? Algumas características fundamentais do processo de planejamento estratégico. A questão que o planejamento, então, ele é formal, ele é um processo conscientemente elaborado. Ah, professora, mas a empresa que eu trabalho tem planejamento, mas é informal. Ok, existem empresas realmente, principalmente aquelas de pequeno porte, que trabalham mesmo dentro, às vezes, de um contexto em que o planejamento ele fica lá na cabeça do dono, mas esse não é a característica, vamos dizer, que seja recomendável do processo de planejamento. O processo de planejamento é importante que ele seja formalizado dentro da empresa, que ele precisa ser explicitado para todos os membros da organização que trabalham com a gestão, essencialmente, né, ou principalmente, tá? Outra característica é que o planejamento estratégico ele é sistêmico, ou seja, então nós temos ações que são interdependentes, que pertencem a diferentes departamentos dentro da organização, são ações interativas e holísticas que são necessárias para que ele seja, né, formulado e depois implantado dentro da empresa, tá? E finalmente ele é um processo racional, então é aquela sequência de passos que eu falei para vocês quando eu conceituei planejamento estratégico. A ideia é que essas etapas elas sejam colocadas, né, de uma maneira sistemática para que então se alcance um determinado fim. Que fim que é esse? O alcance dos objetivos previamente definidos da organização, tá bom? Vamos lá. Falando ainda do processo, né, de planejamento, é interessante a gente entender que nós temos alguns níveis de planejamento, tá? Então, nós temos o planejamento estratégico, que é aquele que a gente vai ter como foco principal aqui na nossa disciplina, mas vocês que estão aí no mercado de trabalho sabem que existem outros planos dentro da organização. Existem os planos táticos, que tem um alcance aí de médio prazo e dizem respeito basicamente à questão dos departamentos, enquanto que o plano estratégico, ele tem, né, aí um horizonte de longo prazo e tem como principal responsável aí o pessoal da alta administração ou da diretoria da empresa, né? Então, veja que legal, na disciplina que vocês estão cursando, né, que é essa de estratégia organizacional e marketing, nós temos uma primeira parte que diz respeito a essa aqui, ó, do plano estratégico. E uma segunda parte que é a parte específica de marketing, que nós estamos também vendo, que diz respeito ao plano tático, né? Que é a questão de como é que a organização, então, ela vai elaborar o seu plano de marketing para dar sustentação à parte estratégica da organização. Assim como também vocês têm aí a parte de planejamento, né, e controle da produção, que tem um lado operacional, né, lá do dia a dia da organização, do chão de fábrica, e aí, obviamente, tem essa questão do curto prazo, que todo dia vocês têm a programação, e tem um lado, né, também
tático, né, do planejamento de produção, que tem uma ligação com a questão estratégica. Então, pessoal, é interessante a gente observar quando nós dizemos, então, que o plano estratégico, ele é interativo e é justamente por essa capacidade, né, que nós precisamos que ele tenha, que ele seja alinhado entre os departamentos, marketing, produção, finanças, logística e todas as áreas, né, da organização, e que ele seja também alinhado, então, entre os departamentos e que exista, então, um desdobramento entre aqueles aspectos que estão lá definidos estrategicamente e que sejam desdobrados em termos táticos. Então, o que eu estou falando que é a parte de termos táticos? Então, eu consigo desdobrar aquilo que eu defini em termos de estratégias gerais, eu consiga desdobrar, né, em estratégias de marketing, em estratégias de produção, em estratégias de logística, e que tudo isso se converse, porque senão a organização não sai do lugar, percebem? Então, basicamente, essa é a lógica. Então, quando nós dizemos que nós precisamos ter um alinhamento entre os planos da organização, tá? Bom, quando ainda nós estamos falando, né, do processo de planejamento, uma das coisas que a gente vai fazer, né, é elaborar ou formular as estratégias. Quando nós estamos falando de definir uma estratégia, tem um autor que vocês devem ter lido já, eu espero, né? Não tenho deixado aí para a última hora. Tem um autor muito importante dentro da área de estratégia, que é o Mitzenberg, que trabalha, então, a questão da definição de estratégia como uma definição também complexa, justamente por essa existência aí de várias correntes e várias escolas que estudam a estratégia, tá? E aí, pessoal, olha que interessante. O Mitzenberg, ele então traz a definição de estratégia por meio de um conceito muito famoso dentro dos estudos de estratégia que se chama 5Ps, tá? Então, nós podemos definir a estratégia trabalhando a questão dos 5Ps. E aí, então, nós temos a visão da estratégia como um plano, da estratégia como padrão, da estratégia como posição, da estratégia como perspectiva e da estratégia como truque ou ploy, que é daí a palavra em inglês, tá? Bom, vou explicar rapidamente para vocês o que é cada coisa. Então, a estratégia como um plano, nós temos aqui a questão daquela organização que trabalha dessa maneira tradicional, utilizando, né, o processo de planejamento de maneira formal, estruturada, sistêmica, que nós vimos aí na conceito do slide passado, né? E aí eu tô dando um exemplo da Bayer, que é uma organização multinacional, e assim como ela, várias outras organizações também trabalham dentro dessa perspectiva, tá bom? Nós temos também a visão da estratégia como um padrão. Essa visão é a ideia de que a estratégia, muitas vezes, ela surge justamente como uma forma de você fazer as coisas. E essa forma vai dando certo, e à medida que, né, ela vai dando certo, e ela vai, então, tomando corpo e vira, então, aí a característica principal da organização, tá? Então, um exemplo aqui é o exemplo do McDonald's. Então, o McDonald's, ele, né, um dos criadores do McDonald's teve um insight, falou, nossa, por que não pensar em criar aí uma linha de produção de lanches, né? E que eu consiga fazer tudo mais rápido. Eu vou tentar fazer isso daí, vamos ver se dá certo.
ele começou a fazer, deu super certo e virou o gigante que virou hoje, de uma forma, né, contando a história aí assim, né, de uma maneira bastante resumida, né? A questão da estratégia como uma posição. O que é a questão da estratégia como uma posição? É você pensar realmente na questão de que você tem um público-alvo que você quer alcançar, e você tem um determinado também objetivo, e você então vai se posicionar perante este público que você deseja alcançar. Então, um exemplo disso é o Google, que faz muito bem esse papel, né? Perante aí as pessoas que são e desejam ter aí acesso à tecnologia, tá? A questão da estratégia como uma perspectiva é uma visão, então, da organização de uma maneira bastante mais conceitual, ou seja, a ideia é que a estratégia ela surge a partir de um conceito de negócio. Então, eu dei o exemplo do Mundo Verde, que é um exemplo de um negócio que surgiu a partir de uma ideia, né, de que você vai querer ter um negócio que venda produtos saudáveis e que você encontre tudo num lugar só, né? Então, é o Mundo Verde. Essa é a ideia da estratégia como perspectiva. Então, você já nasce com um conceito de negócio, a partir de um conceito de negócios, tá? E depois nós temos a estratégia como um truque, que é aquela questão da manobra, daquele lado que é um pouco inspirado até na origem militar da estratégia, que isso é extremamente também praticado, né, pelas organizações. A estratégia ela não é estática, muito pelo contrário, ela é extremamente móvel, né? E essa questão dos truques ou das manobras fazem parte do jogo estratégico. E então, essa questão dos truques é justamente a ilustração dessa parte das manobras que as organizações precisam fazer, ou para se adaptarem às mudanças do ambiente, ou, né, muitas vezes também para tentar, de repente, surpreender um concorrente. Aí eu estou dando para vocês o exemplo da Solan, que fez muito bem isso, né? Quando ela entrou no mercado, ela entrou, né, fazendo propaganda aí da esponja de aço, e ninguém imaginava que ia pegar o lugar da Bombril, porque o Bombril, vocês sabem, né, dominavam aí, o Bombril dominava o mercado, né, de esponja de aço, tanto que a gente nem fala esponja de aço, a gente fala, vou comprar Bombril, não é? E aí, o que acontece, pessoal? Numa manobra muito inteligente, né, a Solan, depois de um certo tempo, ela que já estava como uma marca conhecida no mercado, o que eles fizeram? Eles lançaram não só a esponja de aço, mas uma linha completa de produtos de limpeza, que aí sim pegou de sola, né, a Bombril, porque a Bombril não tinha só o produto esponja de aço, mas vários outros produtos de limpeza, detergente, né, sabão em pó, e que não eram líderes absolutos de mercado, como acontecia com a questão do Bombril. E aí eles sofreram bastante. Então, é um exemplo muito interessante, né, de manobra estratégica, né, para você pensar aí, né, em dominar, né, ou em conquistar o mercado, tá bom? Muito bem, vamos seguir na nossa revisão. Então, como que nós poderíamos tentar aí? Eu sei que é difícil, não existe aí um conceito fechado de estratégia, mas vamos tentar fechar em um conceito, né, para pelo menos didaticamente a gente conseguir estudar? Então, como que nós poderíamos conceituar a estratégia? Então, estratégia, ela é a orientação e o alcance de uma organização a longo prazo que conquista as vantagens num ambiente inconstante por meio da configuração de recursos e competências
com o intuito de atender às expectativas dos stakeholders. Então, veja, a estratégia hoje, ela não é só voltada para a questão, né, do atendimento, de você tentar olhar para a concorrência e vencer a concorrência, mas a gente tem que olhar os stakeholders como um todo, ou seja, olhar também, né, para como é que vai ser sua relação com fornecedores, com os seus clientes, com a questão de parceiros que você venha fazer de negócios e porventura venha estabelecer alianças que são extremamente importantes e muitas vezes vantajosas para você ganhar vantagem competitiva, tá? Então, essa é uma definição assim bastante abrangente e interessante de estratégia, tá? Que dá para a gente guardar na cabeça.